Pronto. Meus queridos, bom dia a todos, bom dia a todas. Nas duas primeiras aulas, nós discutimos duas teorias, dois conjuntos de ideias. O primeiro deles, o socialismo. Expliquei para vocês que o socialismo é uma teoria que prega uma sociedade igualitária, uma teoria que surgiu aí no bojo da Revolução Industrial, com todas as desigualdades sociais. Poderia dizer para vocês que o socialismo foi uma espécie de reação dos trabalhadores, dos proletariados, às condições indignas que eles viviam. Expliquei para vocês que o socialismo ele se divide em duas fases. A primeira fase são os famosos socialistas utópicos. Pessoas que sonhavam com uma sociedade socialista, contudo não sabiam como alcançar essa sociedade, certo? No segundo momento nós temos a figura de Karl Marx, um homem que já trouxe à tona aí a teoria do socialismo científico, onde de fato ele elabora uma teoria para se chegar a uma sociedade socialista. Primeira coisa que Marx vai fazer, ele vai estudar e vai apontar algumas características que ele entendia no capitalismo. Então, ele vai falar da sociedade privada, dos meios de produção, ele vai falar do trabalho assalariado, ele vai falar da busca do lucro e também vai dizer que o governo de um país capitalista, ele existe para ver o lado da burguesia, do capitalismo, e não da maioria da população. Com isso, nós temos as duas teorias fundamentais. O capitalismo, que surgiu primeiro, e depois o socialismo. O que caracteriza o capitalismo? Repito, a propriedade privada dos meios de produção, as fábricas pertencem a algumas pessoas, o trabalho assalariado, as pessoas vendem a sua força de trabalho para a burguesia, a busca do lucro, que é a alma do capitalismo, e esse governo burguês. Segundo Marx, qual é o caminho para você alcançar uma sociedade socialista? Segundo ele, esse caminho só pode ser feito pelos próprios trabalhadores, pelo proletariado. Segundo ele, a burguesia jamais vai abrir mão do próprio poder. Então, segundo Marx, é a própria classe trabalhadora que precisa construir uma sociedade socialista e destruir o capitalismo. De que maneira? Através de uma revolução socialista. Nessa revolução, segundo Marx, o que teria que acontecer? Os trabalhadores teriam que cumprir algumas tarefas. Primeiro passo da revolução socialista, os trabalhadores vão tomar as fábricas, os meios de produção. Segundo passo, os trabalhadores vão tomar o próprio governo. Isso posto, nasce uma sociedade socialista. Tudo bem até aqui, senhores? Entretanto, percebam, existem outras teorias. Eu queria discutir muito com vocês uma ideologia que todo mundo fala muito, a gente vê o nome dela escrito muito aí em redes sociais, as pessoas falam muito esse nome, é o comunismo. O que seria o comunismo? Meus queridos, alguém já ouviu essa palavra alguma vez na vida? Alguém já ouviu? Na opinião de vocês, o que seria o comunismo? Como seria essa sociedade comunista? Sabe dizer, Clara? Sabe dizer, Gustavo? Sabe dizer, filho? Sabe dizer? Não, Renato hoje está soterrada pela vida. Sabe dizer, ô filha? Pois não, bom dia. Fique à vontade. Meus amigos, entendam o que eu vou dizer. Marx, ele morreu em 1883. Marx foi o teórico que escreveu sobre o comunismo. Ah, professor, ele também escreveu sobre o socialismo e o comunismo? Sim. Marx, ele dizia o seguinte, que os trabalhadores tomariam as fábricas e construiriam uma sociedade socialista. Uma sociedade onde haveria igualdade, onde os meios de produção seriam propriedade de todos os trabalhadores e o governo seria um governo feito por trabalhadores. Isso seria o socialismo, correto? Marx dizia o seguinte, que o socialismo, ele é um avanço, mas ainda pode ficar melhor. Haveria, se fosse um degrau, você teria o capitalismo, você teria o socialismo, mas poderia ficar um pouco melhor. É a ideia do comunismo. O que seria o comunismo? Marx, na verdade, gente, ele escreveu pouco sobre isso. Porque quando ele começou a desenvolver a ideia do que seria o comunismo, o que aconteceu com ele? O que acontece com todos o que, senhores? Ele morreu. Ele simplesmente morreu. Ele deixou poucos escritos. Segundo Marx, o comunismo seria mais ou menos o seguinte. Os trabalhadores fariam uma revolução socialista. Teria igualdade, os meios de produção seriam propriedade privada e haveria um governo de trabalhadores.
o tempo ia passando. Segundo Marx, as pessoas iriam se acostumando com essa nova configuração de sociedade. Repito, as fábricas de todos e um governo de trabalhadores. Mais tempo iria passando, as pessoas iriam acostumando mais ainda. Inclusive começariam a nascer pessoas que nem conheceriam o capitalismo, que elas já nasceriam na fase socialista. As pessoas iriam se acostumar ainda mais. Até que chegaria um momento em que as pessoas estariam tão acostumadas com a sociedade socialista que elas diriam o seguinte: nossa, mas a gente não precisa mais de um governo. Não tem que ter mais governo. Vamos manter aí as fábricas na mão de todo mundo igual, só que nessa sociedade já não vai ter nem governo de trabalhador, governo de ninguém. Não haveria mais um governo. Então, o que seria o comunismo? Pensando que ele é quase uma cópia do socialismo. Propriedade coletiva dos meios de produção, teria igualdade, mas percebam, no socialismo não é governo de trabalhadores? Agora nem governo existiria. Isso seria uma sociedade comunista. Deu para entender o que eu estou falando? Esse é o comunismo. Pergunta para vocês, em algum momento da história humana, já existiu uma sociedade comunista? Isso nunca existiu. Mesmo os países que fizeram revoluções socialistas, elas nunca aboliram o governo. Sempre houve um governo. Então, quando se fala assim, tal país é um país comunista, não é verdade. Não é verdade por quê? Porque ainda existe um governo ali. A ideia de comunismo, ela pressupõe o quê? A igualdade socialista, os meios de produção coletivo como no socialismo, só que sem a figura de um governo. Então, esse passo ficou mais na cabeça do Marx. Isso nunca aconteceu na realidade. Tudo bem? Uma última teoria. O anarquismo. O anarquismo tem esse símbolo aqui, gente, esse A todo estilizado. O anarquismo, na verdade, ele é quase irmão do socialismo. Em que aspecto? O anarquismo ele vai nascer no mesmo contexto do socialismo, criticando a Revolução Industrial. Os anarquistas, eles criticam muito a desigualdade, criticam muito a pobreza, eles criticam as relações em que pessoas, numa hierarquia, comandam a maioria de maneira exploratória. Tudo bem até aqui? Só que o anarquismo ele tem uma teoria diferente do socialismo. O que o socialismo ele prega? O socialismo prega que os trabalhadores tomem as fábricas e os trabalhadores tomem o governo. O anarquismo ele discorda disso. O anarquismo nesse sentido, gente, ele é muito mais radical. Qual a sociedade que os anarquistas eles reivindicam? Para o anarquista, uma sociedade que traz felicidade para as pessoas é uma sociedade onde não existe autoridade. Não existe. Nenhum tipo de autoridade. Segundo o anarquismo, um ser humano, em hipótese alguma, ele deve mandar no outro. Ninguém deve se submeter à autoridade de ninguém. E isso, meus amigos, que curioso, em todas as dimensões da vida, inclusive familiares. Uma pessoa não deve obedecer a outra em hipótese alguma. Segundo o anarquista, qual é o principal valor? É a plena liberdade. Numa sociedade anarquista, as pessoas fazem aquilo que bem entendem. Essa é a proposta anarquista. Eu tenho alguns amigos anarquistas, eu sei que é uma ideia bastante polêmica, né? O que você acha dessa teoria, Isabela? Como seria uma sociedade anarquista para você? Seria uma sociedade boa? Não sei, tem uns pontos bons e uns pontos negativos. Nossa, que resposta inteligente. Que resposta, você é muito inteligente, filha. Você me surpreende. Eu fico encantado com a sua inteligência. Encantado. É verdade, gente. O anarquismo tem pessoas que apontam elementos positivos, elementos negativos. Vamos começar pelos elementos positivos. Uma sociedade onde não há opressão. Uma sociedade onde ninguém vai humilhar ninguém. Uma sociedade onde ninguém vai dizer o que você deve fazer. Isso é bom, gente. Né? Vocês sabem que os anarquistas têm textos muito bons, por exemplo, sobre a questão da família, sobre a questão da opressão. Eu gosto dos textos anarquistas que mostram que numa sociedade, às vezes, o poder de quem manda é um poder exercido de maneira ditatorial. É um poder que, às vezes, sufoca as pessoas. Mas existem problemas também, né? Numa sociedade onde todo mundo faz o que quer, então percebam que não existe nenhum tipo de governo. Isso pode descambar para uma coisa ruim, né?
Será que a gente está preparado para esse tipo de sociedade? Então, são questões que tem que se pensar. De qualquer maneira, capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo são ideias de como deveria ser a sociedade. Nós vivemos atualmente numa sociedade capitalista. Tudo bem, senhores? Isso está claro para vocês? Gente, com isso, eu acho que eu terminei essa parte da matéria que é mais conceitual, é mais teórica. Daqui para frente, vou passar algumas atividades agora, mas a gente vai mergulhar na próxima aula na Revolução Russa. Tudo bem? Muito obrigado, senhores. Muito obrigado de coração.